Na noite que meu pai morreu, ele sussurrou uma ordem terrível para meu irmão, enquanto eu estava ali parada. Ela é sua agora. 2 dias depois, o fogo devorou tudo, menos a verdade que só eu carrego nas minhas cicatrizes. Na noite que meu pai morreu, ele sussurrou uma ordem terrível para meu irmão enquanto eu estava ali parada. Ela é sua agora. 2 dias depois, o fogo devorou tudo, menos a verdade que só eu carrego nas minhas cicatrizes. Olá, meus queridos, que alegria poder conversar com vocês hoje. Sou Marlene Hoffman, tenho 78 anos e moro aqui em Ipiranga do Sul, no norte do Rio Grande do Sul. Uma cidadezinha pequena, mas aconchegante, cheia de gente boa e histórias para contar. Vim para cá depois de muitas andanças pela vida, mas essa é uma história que vou dividir com vocês mais adiante. Hoje em dia, dedico meu tempo à minha maior paixão, a apicultura artesanal. Sim, sou uma vovó apicultora. Tenho 5 colmeias aqui no fundo do meu terreno, todas pintadas de cores diferentes para ajudar as abelhinhas a se localizarem. Produzo um mel de flor de laranjeira que é conhecido em toda a região. O pessoal daqui sempre diz que meu mel tem propriedades curativas, mas eu falo que o único remédio nele é o amor com que cuido das minhas meninas. É assim que chamo minhas abelhas. Comecei com essa atividade quando me mudei para cá, vai fazer 15 anos em dezembro. Na época, eu procurava alguma ocupação que me conectasse com a natureza, algo que me ajudasse a cicatrizar feridas antigas. As abelhas me ensinaram muito sobre recomeço, sabe? Elas trabalham juntas, se protegem, constroem algo doce a partir de flores. É como se elas me mostrassem, todo dia, que é possível transformar até as experiências mais amargas em algo doce. Minha casinha é simples, mas é meu cantinho de paz. Na varanda da frente tem uma cadeira de balanço de madeira de lei, daquelas antigas que não se quebram nem com o peso dos anos. É nela que costumo sentar nas tardes de sol ameno, com uma xícara de chá de camomila com mel, do meu próprio mel, claro, para observar o movimento da rua. Lá dentro, a cozinha com fogão a lenha é onde passo boa parte do tempo, preparando bolos e pães adoçados com o mel das minhas abelhas. As paredes são pintadas de amarelo clarinho, cor de sol da manhã, para espantar qualquer tristeza. O interessante da apicultura é que ela me ensinou a não ter medo. Eu, que já tive tanto medo na vida, hoje uso minha roupa especial, minhas luvas, meu fumegador, e entro no meio delas sem receio. No começo, claro, levei umas ferroadas. Ainda tenho uma marquinha aqui no queixo da primeira vez que tentei colher mel sem a proteção completa. Foi uma lição e tanto. Agora, respeito o espaço delas e elas respeitam o meu. É uma parceria, entende? Sabe, meus queridos que estão me assistindo, a vida às vezes nos coloca em situações que parecem não ter saída. Momentos em que precisamos escolher entre aceitar uma crueldade ou encontrar força em lugares que nem sabíamos que existiam dentro da gente. Foi numa encruzilhada assim que me vi quando era jovem, lá em Vale do Sol, outra cidadezinha aqui do interior gaúcho. Uma história difícil, mas que preciso contar, porque talvez ajude alguém que esteja passando por algo parecido. Mas antes de continuar, quero pedir um favorzinho. Se você está gostando de me ouvir, aperta aquele botão de gostar e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a levar essas histórias de superação para mais gente. E sabe o que eu adoro fazer? Ler os comentários de vocês. Então, me conta aqui embaixo. De qual cidadezinha você está me assistindo? E em que horinha do dia encontrou esse vídeo? Está tomando um chimarrão de manhãzinha, descansando depois do almoço ou já se preparando para dormir? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e como estão quando tiram um tempinho para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Agora vou voltar no tempo, até minha infância, quando eu ainda não imaginava o que o destino preparava para mim. Quando o céu de Vale do Sol ainda parecia sem nuvens escuras, mesmo que dentro da nossa casa já houvesse sombras que eu, menina, não entendia direito. Nasci em 1947, em Vale do Sol,
uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, onde o tempo parecia passar mais devagar que o resto do mundo. Nossa casa ficava afastada do centro, uma propriedade grande com campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Era uma construção de madeira, dessas antigas, com assoalho que estalava a cada passo, janelas grandes que batiam com o vento minuano e um porão escuro que sempre me dava arrepios. Meu pai, Antero Hoffmann, era o que chamavam de homem de respeito na região. Alto, com cabelos grisalhos desde jovem e mãos grandes, calejadas pelo trabalho na terra. Era dono de uma das maiores propriedades da região, onde criava gado e cultivava tabaco. Ele carregava o sobrenome alemão com orgulho e vivia repetindo que sangue Hoffmann é sangue forte, como se nossa linhagem fosse algum tipo de nobreza especial naqueles rincões do sul. Mamãe, Berenice, era o oposto. Pequena, de voz mansa, sempre com um lenço colorido amarrado nos cabelos castanhos. Ela havia sido professora na escola rural antes de se casar, mas papai a fez abandonar o trabalho. Mulher minha não precisa trabalhar fora, dizia ele como se fosse uma honra para ela. Vi mamãe murchar como flor sem água ao longo dos anos. Ela faleceu quando eu tinha apenas 12 anos, de uma pneumonia que não foi tratada a tempo. Acho que, no fundo, ela já estava cansada demais para lutar pela própria vida. Éramos 3 filhos. Meu irmão mais velho, Horácio, que tinha 7 anos a mais que eu. Meu irmão do meio, Eustáquio, que morreu ainda pequeno numa febre que varreu a região. E eu, Marlene, a caçula e única menina. Papai nunca escondeu a decepção de ter uma filha mulher depois de 2 meninos. O que vou fazer com uma guria na família? Ele resmungava, como se eu fosse um erro da natureza. Nossa rotina era marcada pelo trabalho duro e pelo silêncio. Acordávamos com o primeiro canto do galo. Mamãe e eu preparávamos o café. Chimia de figo com pão caseiro, queijo colonial e café preto forte, daquele que deixa a colher em pé. Os homens comiam primeiro, depois iam para o campo. Eu ajudava a mamãe na casa, aprendendo desde cedo a lavar, cozinhar, costurar, fazer conservas. Quando ela adoeceu, assumi todas as tarefas da casa, com apenas 11 anos. As brincadeiras eram raras, mas preciosas. Nas tardes de domingo, depois do almoço, papai dormia sua sesta sagrada. Era quando eu e Eustáquio, enquanto ele ainda vivia, escapávamos para o riacho que cortava nossa propriedade. Pescávamos lambaris com anzóis improvisados, construíamos barquinhos de folhas de bananeira, contávamos histórias inventadas. Foi Eustáquio quem me ensinou a assobiar como os sabiás e a reconhecer as pegadas dos animais na lama da margem. Quando ele morreu, aos 8 anos, senti como se tivesse perdido minha única janela para um mundo mais colorido. Horácio, meu irmão mais velho, sempre foi o espelho de papai. Desde pequeno, copiava seus gestos, seu jeito de falar, até o modo como cuspia no chão depois de mascar fumo. Enquanto Eustáquio me protegia, Horácio parecia sentir prazer em me assustar. Escondia lagartas nas minhas gavetas, puxava meu cabelo quando ninguém estava olhando, me empurrava quando eu passava perto do poço. É só brincadeira, ele dizia se eu reclamasse para a mamãe. Mas havia algo nos olhos dele que me dava medo, uma sombra que foi crescendo com o passar dos anos. A escola era meu único refúgio. Ficava a 4 quilômetros da nossa casa, e eu ia a pé, todos os dias, com minha sacolinha de pano onde levava um caderno, um lápis e meu lanche. Geralmente uma fatia de cuca de banana ou um pedaço de pão com schmear. A professora, Dona Ingrid, era uma senhora de descendência alemã como nós, mas com uma doçura que me fazia lembrar como mamãe era antes de seu espírito quebrar. Foi ela quem percebeu que eu tinha facilidade com os números e com as letras. Essa menina tem cabeça boa para os estudos, ela disse uma vez para papai numa das raras reuniões da escola. Estudar para quê? Foi a resposta dele. Para virar uma solteirona de óculos igual a você, ela tem que aprender a ser uma boa dona de casa para conseguir um marido decente. Lembro até hoje do rosto de Dona Ingrid ficando vermelho de vergonha. Depois disso,
Ela começou a me emprestar livros secretamente. Leva para casa, lê escondido e me devolve quando terminar, sussurrava ela. Foi assim que conheci O Pequeno Príncipe, As Aventuras de Tom Sawyer e outros mundos que me faziam esquecer, por algumas horas, a vida que me aguardava em casa. Quando mamãe morreu, nossa casa ficou ainda mais sombria. Papai passou a beber mais, a falar menos. Horácio, já com 19 anos, assumiu o papel de homem da casa junto com papai. E eu, aos 12 anos, me tornei a mulher responsável por tudo: cozinhar, lavar, passar, limpar. Meus livros foram guardados no fundo de uma gaveta. Minhas mãos, que antes seguravam lápis, agora só conheciam o cabo da vassoura, o pilão do socador de amendoim, a água fria do tanque onde esfregava as roupas. Foi nessa época que comecei a notar as mudanças no jeito de Horácio me olhar. Não era mais o olhar de um irmão implicante, era algo diferente, algo que me fazia cruzar os braços sobre o peito quando ele entrava no mesmo cômodo que eu. Comecei a trancar a porta do quarto que havia sido de mamãe, e agora era meu. Papai percebeu e tirou a fechadura. Não tem nada para esconder nessa casa, ele disse. Não era sobre esconder algo, era sobre me proteger de algo que eu ainda não entendia direito, mas sentia no ar, pesado como o tempo antes de uma tempestade. As visitas à vila eram raras. Papai ia uma vez por mês vender queijo e comprar o que precisávamos: sal, açúcar, tecido para roupas. Horácio começou a ir junto. Eu ficava em casa, sozinha com meus pensamentos e meus afazeres. Às vezes, quando terminava tudo, subia no telhado do paiol e ficava olhando a estrada que levava para longe dali, imaginando como seria simplesmente seguir por ela e não voltar mais. Mas para onde iria uma menina de 12, 13 anos, sem dinheiro, sem ninguém? Havia sinais do que viria a acontecer. Pequenos sinais que só agora, tantos anos depois, consigo reconhecer claramente. O jeito como papai e Horácio cochichavam às vezes, olhando para mim. As perguntas estranhas sobre quando eu me tornaria uma moça completa. O comentário de papai sobre como eu estava ficando parecida com mamãe quando jovem. Essas coisas não faziam sentido para mim na época. Eram apenas partes do meu dia a dia. Gotas de chuva antes do dilúvio que mudaria minha vida para sempre. O inverno de 1960 chegou com uma força que não víamos há anos em Vale do Sol. O frio cortante do minuano transformava os campos em tapetes brancos de geada todas as manhãs. Foi nesse tempo de trevas e silêncio que meu pai adoeceu. Começou com uma tosse que não passava, depois veio a febre, a dificuldade para respirar, a fraqueza que o impedia até mesmo de levantar da cama. O médico da cidade, Dr. Otávio, veio uma vez, receitou xaropes e ungüentos, mas balançou a cabeça de um jeito que entendi logo. Não havia muito a fazer. Eu tinha acabado de completar 13 anos. Era ainda uma menina nos anos, mas o trabalho duro e as responsabilidades me envelheceram por dentro. Meus cabelos castanhos desciam pelas costas em uma trança grossa, minhas mãos já tinham calos de tanto esfregar roupa no tanque, e meus olhos, que mamãe dizia serem cor de mel selvagem, pareciam ter perdido o brilho da infância. Estava me tornando mulher numa casa sem mãe, com um pai autoritário e um irmão que me encarava de um jeito que fazia meu estômago gelar. Com a doença de papai, que o médico diagnosticou como mal do peito, hoje sei que era tuberculose. A atmosfera na casa mudou. Ele, que sempre fora o centro do poder, agora estava confinado ao quarto, tossindo sangue em lenços que eu lavava em segredo no riacho, para que os vizinhos não soubessem a gravidade da situação. O medo da doença mantinha as poucas visitas afastadas. Mesmo o padre da comunidade, Padre Germano, só veio uma vez dar a extrema unção e ficou na porta do quarto, longe da cama. Horácio, então com 20 anos, assumiu completamente os negócios da família. Saía ao amanhecer para cuidar do gado e voltava ao entardecer, exausto e cada vez mais taciturno. Às vezes o flagrava conversando em voz baixa com papai,
interrompendo quando eu entrava no quarto com a bandeja de comida ou remédios. Havia segredos entre eles, planos que eu não deveria conhecer. Uma noite, quando fui levar o chá de guaco para meu pai, ouvi meu nome sendo mencionado. Parei do lado de fora da porta entreaberta, o coração acelerado. E a Marlene, o que vai ser dela quando o senhor... A voz de Horácio hesitou. Estou pensando nisso. Não posso deixar ela solta por aí sem rumo. Tem o Juvenal Klinger, lá da linha Ferraz. Ele está procurando uma esposa jovem depois que a mulher dele morreu no parto. Gelei ao ouvir isso. Juvenal Klinger era um homem de quase 50 anos, conhecido por sua brutalidade com os animais e com os peões que trabalhavam em sua propriedade. Tinha 3 filhos já crescidos e uma cara permanentemente amarrada. O Juvenal tem posses, continuou meu pai entre acessos de tosse. Vai dar um bom preço pela guria. Preço, como se eu fosse uma novilha sendo negociada. Mas, pai... A voz de Horácio soou estranha. O senhor não acha que a Marlene é... muito nova para casar? E o Juvenal não tem boa fama. E desde quando isso importa? Mulher tem que ter teto e comida. O resto ela aprende a aguentar como sua mãe aprendeu. Senti um nó na garganta. Então era isso que esperavam para mim? Ser vendida como mercadoria para um homem velho e violento para aprender a aguentar? O chá na bandeja que eu segurava tremeu, derramando algumas gotas no chão. Mas, pai, e se... Horácio parecia hesitar. E se ela ficasse aqui mesmo, na nossa terra, comigo? Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Finalmente meu pai falou, a voz mais baixa. Você quer dizer... Como tua mulher? Não ouvi a resposta, mas o silêncio que se seguiu foi o suficiente. Afastei-me da porta em passos silenciosos, voltei para a cozinha e despejei o chá na pia. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a caneca cair. Um plano estava sendo forjado ali. Um plano que decidiria meu destino sem meu consentimento, sem minha voz. Nos dias que se seguiram, evitei ficar sozinha com Horácio. Trancava minha porta à noite com uma cadeira apoiada na maçaneta, já que a fechadura havia sido removida. Dormia com uma tesoura grande debaixo do travesseiro, aquela que usava para cortar tecidos. Não sabia ao certo contra o que estava me armando, mas meu instinto gritava para me proteger. Papai piorava a cada dia. Sua respiração ficou tão difícil que o som me acordava durante a noite, mesmo com minha porta fechada. Ele quase não comia, recusava os remédios, e a febre o fazia delirar por horas. Numa dessas noites de delírio, ele chamou por mamãe várias vezes. Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos daquele homem duro. Berenice, ele chamava. Me perdoa, me perdoa. Não sei pelo que ele pedia perdão, mas naquela noite entendi que até os homens mais duros carregam pesos na consciência. Uma semana depois, o estado dele se agravou tanto que Horácio foi buscar o médico na vila. Doutor. Otávio veio, examinou papai e, com um olhar pesaroso, disse que era questão de dias, talvez horas. Ele me ensinou a dar gotas de láudano para aliviar a dor, recomendou que mantivéssemos papai hidratado e foi embora, prometendo voltar no dia seguinte. Nunca mais o vimos. Uma tempestade forte derrubou a ponte que ligava nossa propriedade à estrada principal. Naquela noite, a chuva caía com força sobre o telhado de nossa casa. Os relâmpagos iluminavam o quarto em flashes fantasmagóricos, e o barulho do trovão fazia as janelas tremerem. Papai teve um acesso de tosse tão forte que o sangue espirrou no lençol branco. Horácio e eu corremos para o quarto. Por um momento, nosso conflito silencioso foi deixado de lado pela gravidade da situação. Limpei a boca de papai com um pano úmido enquanto Horácio segurava sua mão. Os olhos de meu pai, antes tão vivos e autoritários, agora estavam opacos, perdendo o foco. Horácio. Ele chamou, a voz tão fraca que tivemos que nos inclinar para ouvir. Vem mais perto, filho. Horácio se aproximou mais, quase colando o ouvido aos lábios do pai. A terra não vende a terra, papai sussurrou.
É o sangue dos Hoffman que está nela. 5 gerações. Não vou vender, pai. Vou cuidar de tudo, como o senhor me ensinou. Papai tossiu mais uma vez. Agarrou o braço de Horácio com uma força surpreendente para alguém à beira da morte. E a Marlene? A congelei ao ouvir meu nome. Aproximei-me involuntariamente, como se puxada por uma corda invisível. A Marlene, cuida dela. Não deixa ela ir embora. O sangue dos Hoffman precisa continuar. Sua voz ficou ainda mais baixa, quase inaudível. Ela é sua responsabilidade agora. Faça o que for preciso para manter o sangue na terra. Houve uma pausa longa, durante a qual só se ouvia o barulho da chuva e da respiração ofegante de papai. Então, com um esforço final, ele puxou Horácio ainda mais perto e sussurrou algo que não consegui ouvir completamente. Apenas fragmentos chegaram aos meus ouvidos. Sua agora, sangue puro, um filho. Vi os olhos de Horácio se arregalarem, depois se estreitarem. Ele assentiu lentamente. Papai soltou seu braço e deixou a mão cair pesadamente sobre a cama. Seus olhos fixaram-se no teto, e com um último suspiro entrecortado, partiu deste mundo. Ficamos em silêncio por alguns segundos, apenas o som da tempestade lá fora preenchendo o vazio. Então, como mandava a tradição, ajoelhei-me ao lado da cama e comecei a rezar o terço que mamãe me havia deixado. Horácio permaneceu de pé, imóvel, olhando para o corpo do pai. Havia algo diferente em seus olhos, uma determinação nova e assustadora. Quando terminei as orações, levantei-me para fechar os olhos de papai e cruzar suas mãos sobre o peito. Foi quando Horácio falou, sua voz estranhamente calma. Agora somos só nós dois, Marlene. Eu e você. Algo na maneira como ele disse aquilo fez meus pelos da nuca se arrepiarem. Murmurei que precisava buscar as velas, que deveríamos velar o corpo como manda a tradição. Na cozinha, enquanto procurava as velas de cera que guardávamos para ocasiões como essa, minha mente trabalhava freneticamente. O que exatamente papai havia dito a Horácio? O que significava manter o sangue na terra? E por que, apesar do luto que deveria sentir, o que me dominava naquele momento era um medo crescente e sufocante? Voltei ao quarto com as velas e as acendi, colocando-as ao redor do corpo. Horácio permanecia no mesmo lugar, como uma estátua. Quando levantei os olhos, encontrei seu olhar fixo em mim. Não era um olhar de luto, nem de solidariedade na dor. Era um olhar de posse, de quem acabou de receber algo que desejava há muito tempo. Naquela noite, enquanto velávamos o corpo de meu pai, entendi com clareza cristalina. Eu precisava fugir daquela casa. E precisava fazer isso antes que o corpo de Antero Hoffman fosse colocado na terra que ele tanto amava. Os 2 dias que se seguiram à morte de papai foram como andar sobre gelo fino. A qualquer momento, eu poderia afundar em águas geladas e mortais. Horácio assumiu os preparativos para o enterro com uma eficiência assustadora. Mandou o peão Gumercindo avisar na vila, contratou o carpinteiro para fazer o caixão, decidiu que papai seria enterrado na pequena área que usávamos como cemitério familiar, no alto da colina que dominava nossa propriedade. Ali já estavam mamãe e Eustáquio, além dos avós paternos que eu nunca conheci. Durante esse tempo, Horácio mal falava comigo, mas seus olhos me seguiam por toda parte. Eu sentia seu olhar nas minhas costas enquanto lavava a louça, enquanto varria o chão, enquanto estendia as roupas no varal. À noite, ele ficava até tarde na sala, bebendo cachaça direto da garrafa, olhando para o fogo que crepitava no fogão a lenha. Eu me recolhia cedo, empurrava a cadeira contra a porta e dormia com a tesoura ainda mais firmemente agarrada sob o travesseiro. No dia do enterro, o céu amanheceu limpo, como se a tempestade dos últimos dias nunca tivesse acontecido. Algumas famílias da redondeza vieram prestar suas últimas homenagens. O padre Germano realizou um serviço simples, falando sobre como Antero Hoffman havia sido um homem de trabalho, um pilar da comunidade, um exemplo de determinação. Ouvi aquelas palavras como se falassem de um estranho, não do homem que me criou com mão de ferro
e que em seu leito de morte havia me transformado em uma espécie de propriedade a ser herdada. Dona Ingrid, minha antiga professora, veio ao enterro. Ela se aproximou de mim enquanto os homens jogavam as últimas pás de terra sobre o caixão e apertou minha mão discretamente. Se precisar de qualquer coisa, Marlene, minha casa está sempre aberta. Ela sussurrou. Assenti, grata pela oferta, mas sabendo que seria difícil aceitá-la. A casa de Dona Ingrid ficava na vila, a quase 5 quilômetros de distância. E Horácio dificilmente me deixaria ir até lá sozinha agora. Após o enterro, as pessoas vieram para nossa casa, como era o costume. As mulheres trouxeram bolos, pães e cucas. Os homens, garrafas de cachaça, comida e bebida para confortar os enlutados, assim dizia a tradição. Vi Horácio conversando em voz baixa com Juvenal Klinger, o homem que papai havia mencionado como possível marido para mim. Juvenal tinha olhos pequenos e agressivos, que me avaliavam como quem examina um animal à venda. Estremeci e me afastei, indo para a cozinha ajudar com os comes e bebes. Foi lá, entre bacias de maionese e travessas de linguiça, que ouvi a conversa entre duas senhoras que não me viram atrás da porta da despensa. Você viu o jeito que o Horácio olha para a irmã? Não é olhar de irmão, isso não. Cruz credo, Olinda, não diz uma coisa dessas. Estou dizendo o que vi, e não sou só eu que notei. O Geraldo, meu marido, também comentou. Disse que quando fomos visitar o Antero na semana passada, pegou o Horácio espionando a menina pela fresta da porta enquanto ela trocava o cataplasma do pai. Cala a boca, mulher! Se o Horácio escuta uma conversa dessas... É justamente por isso que estou preocupada. Agora que o Antero se foi, quem vai proteger aquela guria? Elas se afastaram, levando consigo a bandeja de pães que tinham vindo buscar. Fiquei ali, paralisada, com a confirmação do que meu coração já sabia. Não era apenas impressão minha. Outros também haviam notado. O perigo era real. Quando o último dos visitantes se foi, por volta das 6 da tarde, Horácio trancou a porta principal e guardou a chave no bolso da calça. Em seguida, foi até o armário onde papai guardava a bebida e pegou uma garrafa de cachaça nova. Ficou na sala, sentado na poltrona que havia sido de papai, bebendo em silêncio. Vai dormir, Marlene, ele ordenou, quando me viu parada na porta da cozinha. Amanhã temos muito trabalho. As coisas vão mudar por aqui. Assenti e me retirei, o coração martelando contra as costelas. Ao passar pela cozinha, peguei discretamente algumas fatias de pão e um pedaço de queijo, enrolei num pano de prato e escondi debaixo da cama. Não sabia o que aconteceria, mas meu instinto dizia para me preparar. Como nas noites anteriores, coloquei a cadeira contra a porta e deitei-me vestida, a tesoura firme na mão. Tentei dormir, mas cada estalo da casa antiga me fazia abrir os olhos. Lá fora, o céu estava limpo e a lua cheia iluminava o quintal com sua luz prateada. Devo ter cochilado em algum momento, pois acordei sobressaltada com o barulho de passos pesados no corredor. A maçaneta da minha porta girou, mas a cadeira impediu que se abrisse. Então ouvi a voz de Horácio, pastosa pela bebida. Marlene, abre essa porta. Fiquei em silêncio, fingindo não ouvir. Marlene! Ele bateu com mais força. Eu sei que você está acordada. Abre essa porta agora ou vou arrombá-la. Ainda não respondi. Segurei a tesoura com mais força e me encolhi contra a cabeceira da cama. É assim que vai ser? A voz dele tinha um tom perigoso agora. Pois saiba que essa casa agora é minha. Tudo aqui é meu, inclusive você. Foi a última vontade do pai, e você sabe disso. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu escutava aquelas palavras horríveis. Vou te dar até amanhã para entender como as coisas funcionam agora. Se não abrir essa porta por bem, vai abrir por mal. Ouvi os passos dele se afastando, depois o barulho da porta da frente abrindo e fechando. Pela janela do meu quarto, vi Horácio caminhando em direção ao paiol, provavelmente para buscar mais bebida. Aquela era a minha chance. Levantei-me rapidamente, peguei meu pequeno embrulho de comida e abri a janela. A queda não era grande, talvez 2 metros até o chão.
Sem pensar duas vezes, passei as pernas pelo parapeito e saltei, caindo sobre a grama com um baque surdo. Por um instante, fiquei ali agachada, esperando para ver se alguém tinha ouvido. Nada. Apenas o canto distante de uma coruja e o barulho do vento nas árvores. Comecei a correr em direção à estrada que levava à vila. Se conseguisse chegar à casa de Dona Ingrid... Mas havia quase 5 quilômetros até lá, por estradas de terra escuras e desconhecidas. E se Horácio desse por minha falta e viesse me procurar com a caminhonete, me alcançaria em minutos. Precisava pensar em outra solução. Foi quando me lembrei do porão. Aquele lugar escuro e úmido, que sempre me deu arrepios, mas que conhecia como a palma da minha mão, pois era lá que guardávamos os alimentos preservados para o inverno. As compotas, os queijos curados, as linguiças defumadas. Havia uma pequena porta externa, quase completamente coberta por uma trepadeira, que papai havia esquecido há anos. Eu a descobri quando era pequena, brincando de esconde-esconde com Eustáquio. Ninguém mais sabia daquela entrada. Mudei de direção e corri para os fundos da casa. A porta estava lá, parcialmente escondida pela vegetação. Com algum esforço, consegui abri-la e me esgueirar para o interior escuro e úmido. O cheiro de mofo e terra era forte, mas não me importei. Tateando no escuro, encontrei um canto onde me encolhi, atrás de algumas prateleiras velhas. Fiquei ali por horas, tremendo de frio e medo. Ouvi quando Horácio voltou, quando gritou meu nome pela casa, quando começou a xingar e a quebrar coisas lá em cima. Ele estava furioso, e isso só aumentava meu pavor. Em algum momento da madrugada, os sons cessaram. Ele provavelmente havia desmaiado de tanto beber. Foi quando notei algo estranho. Um cheiro diferente no ar. Algo doce e agressivo ao mesmo tempo. Vinha de perto da escada do porão, onde ficava a velha caldeira a gás que papai havia instalado anos atrás para aquecer a casa no inverno. Aproximei-me com cuidado e percebi o problema. Havia um vazamento na tubulação principal de gás. Pequeno, mas constante. Papai sempre dizia que precisava consertar aquilo, mas nunca arranjava tempo. O cheiro estava se acumulando no porão fechado, sem ventilação adequada. Foi nesse momento que uma ideia terrível começou a se formar em minha mente. Uma ideia nascida do desespero e do instinto de sobrevivência. O gás. Se aumentasse o vazamento, se Horácio viesse me procurar no porão, uma faísca seria suficiente. Não, eu não podia. Era errado, era pecado. Mas então lembrei das palavras que ouvi na noite da morte de papai, da ameaça velada de Horácio, do destino que me aguardava se eu não fizesse nada. Se eu fosse uma boa menina obediente, como me ensinaram a ser, acabaria como mamãe. Uma sombra, uma criatura sem voz, usada e descartada. Ou pior, com mãos trêmulas, aproximei-me da tubulação e, usando a tesoura que ainda carregava, comecei a afrouxar a conexão de metal. Não a quebrei completamente, apenas o suficiente para que o vazamento aumentasse. O cheiro ficou mais forte quase imediatamente. Recuei para meu esconderijo, o coração batendo tão forte que achei que ele pudesse me denunciar. Agora era esperar. Esperar que Horácio acordasse, que viesse me procurar, que descesse ao porão. Esperar que o destino, ou Deus, ou o diabo, eu já não sabia mais, decidisse o que aconteceria em seguida. Horas depois, ouvi movimentos na casa. Era manhã, pelo que pude perceber pela fresta de luz que entrava por uma pequena janela de ventilação. Horácio havia acordado e, pelo barulho, estava furioso. Ouvi objetos sendo atirados, portas sendo abertas com violência. Marlene, onde você se meteu, desgraçada? Você vai se arrepender disso. Os gritos dele ficavam cada vez mais próximos, até que ouvi a porta do porão sendo aberta lá em cima. A luz de uma lamparina iluminou as escadas. Eu sei que você está aí embaixo, Marlene. Não adianta se esconder. Essa casa é minha. Você é minha agora. Foi o que o pai decidiu. Os passos pesados dele desciam a escada de madeira. O cheiro de gás estava forte, mas ele parecia não notar,
cego pela raiva e pelo efeito da bebida da noite anterior. A lamparina balançava em sua mão, lançando sombras fantasmagóricas pelas paredes úmidas. Encolhi-me ainda mais em meu esconderijo, rezando pela primeira vez em muito tempo. Não pela salvação de Horácio, mas pela minha própria. Pelo perdão, pelo que eu sabia que estava prestes a acontecer. Marlene! A voz dele estava mais próxima. A lamparina iluminava o centro do porão agora. Apareça agora ou vai ser pior para você. Foi quando ele sentiu. Vi seu rosto mudar de expressão quando finalmente notou o cheiro forte do gás. Seus olhos se arregalaram em compreensão tardia. Ele olhou para a lamparina em sua mão, depois para a tubulação de onde o gás escapava visivelmente agora. Não sei se foi instinto ou pânico, mas Horácio fez exatamente o que não deveria. Levantou a lamparina para enxergar melhor o vazamento. O que se seguiu foi como um relâmpago, uma explosão ensurdecedora, uma onda de calor intenso, o barulho de madeira estilhaçando. E então, escuridão completa. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Quando abri os olhos, o mundo era apenas dor e escuridão. Meus pulmões ardiam com cada respiração, meu rosto e braços queimavam como se ainda estivessem em chamas. Havia um zumbido constante nos meus ouvidos que abafava todos os outros sons. Tentei me mover, mas algo pesado pressionava minhas pernas, uma viga ou parte do assoalho que havia desabado com a explosão. Aos poucos, meus olhos se acostumaram à penumbra. O porão estava irreconhecível. Onde antes havia prateleiras organizadas com compotas e conservas, agora só restavam destroços e escombros. O fogo havia consumido parte da estrutura, mas parecia ter se extinguido sozinho, sufocado pelo desabamento. Um feixe de luz vinha de cima. Parte do chão da cozinha havia cedido, abrindo um buraco no teto do porão. E então vi, a alguns metros de mim, parcialmente enterrado sob os escombros, estava o corpo de Horácio. Mesmo na pouca luz, pude ver que ele estava morto. Seus olhos, aqueles que tanto me aterrorizaram, estavam abertos, fixos e vazios. Sua mão direita, a que segurava a lamparina, havia sido completamente dilacerada pela explosão. Um misto de horror e alívio me invadiu. Horror pelo que havia acontecido, pelo que eu havia feito. Alívio porque estava viva, porque o pesadelo tinha acabado, ou pelo menos aquela parte dele. Com esforço sobre-humano, consegui me arrastar para longe dos escombros. Cada movimento era agonia pura. Minhas mãos estavam em carne viva, meu rosto latejava de dor, e suspeitei que algumas costelas estivessem quebradas pela dificuldade em respirar. Mas estava viva. Isso era tudo que importava naquele momento. Arrastei-me até a pequena porta lateral por onde havia entrado horas antes. Estava bloqueada por entulho, mas não completamente. Com os últimos resquícios de força que me restavam, empurrei os destroços o suficiente para passar meu corpo magro e ferido para o exterior. O sol da tarde me cegou temporariamente. Quando meus olhos se ajustaram, vi a extensão da destruição. Parte da casa havia desabado. Fumaça ainda saía das janelas quebradas. O cheiro de madeira queimada e algo mais, algo terrível que preferi não identificar, impregnava o ar. Consegui me arrastar até o poço, onde bebi água diretamente da borda, ignorando a dor lancinante que o movimento causava. A água fria trouxe algum alívio para minha garganta ressecada e ajudou a limpar um pouco do sangue e fuligem do meu rosto e mãos. Foi então que ouvi um barulho distante de motor se aproximando pela estrada. Alguém estava vindo. Meu primeiro instinto foi me esconder, mas então percebi, eu precisava de ajuda. Estava gravemente ferida, sozinha, e se não recebesse socorro, provavelmente morreria ali mesmo. Um carro velho e empoeirado surgiu na curva da estrada. Reconheci o veículo de Gumercindo, nosso peão, que morava numa pequena casa a alguns quilômetros dali. Ele vinha acompanhado de sua esposa, Adélia. Quando me viram, ensanguentada e cambaleante perto do poço, pararam bruscamente.
Adélia foi a primeira a saltar do carro, correndo em minha direção. Meu Deus do céu, menina, o que aconteceu aqui? Tentei falar, mas minha voz saiu rouca, quase inaudível. A fumaça havia danificado minha garganta. A casa explodiu. Horácio. Gumercindo já estava examinando os escombros, chocado com a destruição. O fogão a gás, vazamento. Consegui murmurar antes que a escuridão me envolvesse novamente. Acordei horas depois no hospital de Sobradinho, a cidade maior mais próxima de Vale do Sol. Meu corpo estava envolto em bandagens, um soro pingava em meu braço, e a dor, embora ainda presente, estava amortecida por algum medicamento forte. Uma enfermeira de rosto gentil notou que eu havia despertado e se aproximou da cama. Calma, filha. Você está a salvo agora. Sou a enfermeira Lourdes. Horácio, tentei perguntar, minha voz ainda um sussurro rouco. Seu irmão não sobreviveu, infelizmente. Os homens que foram até lá depois que o Gumercindo trouxe você encontraram o corpo dele no porão. Parece que foi uma explosão de gás, pelo que entendemos. Uma tragédia, tão logo depois da perda do seu pai. Fechei os olhos, fingindo uma dor que era mais emocional do que física. Não queria que ela visse meu alívio, meu segredo. Nos dias que se seguiram, fui questionada várias vezes sobre o acidente, pelo médico, pelo delegado Hermes, que veio de Santa Cruz, pelos vizinhos que vinham me visitar. Contei a mesma história. Estava me escondendo no porão porque tinha medo de ficar sozinha na casa grande após a morte de papai. Horácio tinha ido me procurar. O sistema de aquecimento a gás tinha um vazamento antigo que papai sempre adiava consertar. Horácio não percebeu o cheiro quando desceu com a lamparina acesa. Ninguém questionou. Por que questionariam? Era um acidente trágico, mas explicável. Acidentes com gás não eram incomuns naquela época, especialmente em casas antigas com sistemas mal conservados. E todos sabiam que Antero Hoffmann não era um homem que dava prioridade a reparos domésticos quando havia trabalho no campo para ser feito. Uma semana depois, quando já podia falar um pouco melhor, recebi a visita de Padre Germano. Ele se sentou ao lado da minha cama, olhando com compaixão para meu rosto ainda enfaixado. Marlene, precisamos conversar sobre seu futuro. Você não tem mais nenhum parente vivo, pelo que sabemos. A propriedade do seu pai, bem, legalmente agora é sua, já que Horácio também se foi, mas você é muito jovem para administrá-la sozinha. Assenti, sem saber o que dizer. Dona Ingrid, sua antiga professora, ofereceu para cuidar de você até que complete a maioridade. Você poderia morar com ela na vila, terminar seus estudos. Enquanto isso, poderíamos arrendar as terras para o Juvenal Klinger, que já demonstrou interesse. O dinheiro seria guardado para você, para quando tiver idade suficiente para decidir o que quer fazer. Juvenal Klinger. O homem que papai queria que me comprasse como esposa. A ideia de ele tocando nas terras dos Hoffmann, colhendo o que meu pai e meus antepassados plantaram, me encheu de repulsa. Mas eu não tinha escolha. Ou tinha? Não, disse, minha voz ainda rouca, mas determinada. Não quero voltar para Vale do Sol, não quero as terras, quero ir embora daqui, começar de novo em outro lugar. Padre Germano pareceu surpreso. Mas Marlene, aquela terra está na sua família há gerações. Seu pai sempre falava com tanto orgulho sobre... Meu pai está morto, interrompi, com mais força do que pretendia. Horácio está morto. Não quero mais nada daquele lugar. Venda tudo, dê o dinheiro para a igreja ou para quem precisar. Eu só quero ir embora. O padre me olhou por um longo tempo, como se tentasse decifrar algo em meu rosto meio escondido pelas bandagens. Tem certeza disso, filha? É uma decisão muito grande para uma pessoa tão jovem. Tenho certeza, padre. Aquela casa, aquela terra, só me traz lembranças que quero esquecer. Não mencionei as verdadeiras lembranças que queria deixar para trás. O sussurro de meu pai no leito de morte, o olhar de posse de Horácio, a decisão que tomei naquela noite fatídica no porão.
Essas eram minhas a carregar, sozinha. Padre Germano acabou concordando. Ele conhecia uma família em Lajeado, os Becker, que estavam procurando uma moça para ajudar com o trabalho doméstico e cuidar dos filhos pequenos. Eram pessoas boas, religiosas e me receberiam bem. Eu poderia começar uma nova vida lá, longe das sombras de Vale do Sol. Quando recebi alta do hospital, 3 semanas depois, já estava decidido. A propriedade dos Hoffman seria vendida, parte do dinheiro seria usada para pagar minhas despesas médicas e o restante ficaria guardado até minha maioridade. Eu iria para Lajeado viver com os Becker, com a promessa de que poderia continuar meus estudos nas horas vagas. Na noite antes de partir, sozinha no pequeno quarto do hospital, toquei as bandagens que ainda cobriam parte do meu rosto e braços. As feridas estavam cicatrizando, o médico havia dito, mas ficaria com marcas pelo resto da vida. Cicatrizes que me lembrariam para sempre do que aconteceu naquele porão. Você vai carregar essas marcas para sempre, disse a enfermeira Lourdes, enquanto trocava meus curativos pela última vez. Mas lembre-se que são marcas de sobrevivência, não de derrota. Sobrevivência. Sim, era isso que aquelas cicatrizes significavam. Eu havia sobrevivido, havia escapado. O preço foi alto, mais alto do que qualquer menina de 13 anos deveria pagar, mas estava viva e livre. Na manhã seguinte, com uma pequena mala contendo as poucas roupas que Dona Ingrid havia trazido para mim, embarquei no ônibus para Lajeado. Não olhei para trás quando o veículo partiu. Não quis ver pela última vez os campos de Vale do Sol, as montanhas que emolduravam o horizonte, o cemitério no alto da colina onde agora 3 gerações de Hoffman repousavam. Aquela parte da minha vida havia terminado. O que viria pela frente, eu não sabia, mas havia uma certeza em meu coração. Ninguém mais decidiria meu destino por mim. Nunca mais. Lajeado, 1960. Cheguei naquela cidade sem conhecer uma alma sequer, com cicatrizes ainda frescas no corpo e na alma, e com o nome dos Hoffman pesando em meus ombros como uma maldição. A família Becker me recebeu na pequena estação rodoviária. Seu Adalbert, Dona Hilda e os 3 filhos pequenos, Günther, de 8 anos, Helga, de 6, e o caçulinha Otto, de apenas 3. Lembro do primeiro encontro como se fosse ontem. Eu, descendo do ônibus empoeirado com minha maleta de roupas, o rosto ainda parcialmente coberto por bandagens. Dona Hilda, uma mulher loira e robusta, avançando em minha direção com um sorriso genuinamente acolhedor. Seu Adalbert, mais reservado, observando à distância, provavelmente se perguntando que tipo de trabalho poderia esperar de uma menina tão machucada. As crianças me olhando com curiosidade, especialmente o pequeno Otto, que perguntou em voz alta: "Mamãe, por que a moça está toda embrulhada como um presente?" Os Becker eram descendentes de alemães, como minha família, mas havia uma diferença fundamental. Naquela casa havia calor humano. Dona Hilda era rigorosa com as tarefas domésticas e a disciplina das crianças, mas também sabia demonstrar afeto, principalmente à noite, quando reunia todos para ouvir histórias em volta do fogão a lenha. Seu Adalbert trabalhava na fábrica de calçados da cidade e raramente estava em casa durante o dia. Mas quando voltava, trazia sempre pequenas surpresas para os filhos. Um doce, uma fruta diferente, um brinquedo simples de madeira que ele mesmo talhava. Meu trabalho consistia em ajudar Dona Hilda nos afazeres domésticos e cuidar das crianças enquanto ela se dedicava à costura, que era sua fonte de renda complementar. Não era um trabalho pesado comparado ao que eu fazia em Vale do Sol, e as crianças, apesar da energia infinita, eram doces e obedientes. Nos primeiros meses, falava pouco. As feridas na garganta, causadas pela inalação de fumaça, ainda me incomodavam. E o médico local havia recomendado repouso vocal. Mas a verdade é que eu não sabia o que dizer, como me comportar. Parte de mim ainda esperava ser tratada com a dureza a que estava acostumada, ser repreendida por cada pequeno erro, ter meu espaço invadido, minha vontade ignorada. Levei tempo para entender que a vida podia ser diferente.
Quando as bandagens do meu rosto foram finalmente retiradas, 3 meses após minha chegada, encarei o espelho com apreensão. O reflexo mostrava uma menina com marcas avermelhadas que desciam do lado direito da testa até a bochecha e parte do pescoço. Não era tão terrível quanto eu temia. O médico de Sobradinho havia feito um trabalho excepcional, mas ainda assim era um lembrete permanente do que havia acontecido. São marcas de coragem, disse Dona Hilda, parada atrás de mim, vendo minha reação no espelho. Não tenha vergonha delas. Ela não sabia a história completa, claro. Ninguém sabia, além de mim. Para o mundo, eu era apenas uma órfã sobrevivente de um trágico acidente. Mas de alguma forma, senti que Dona Hilda entendia que havia mais na história, mesmo sem conhecer os detalhes. Talvez fosse a intuição de uma mulher que, como muitas outras, carregava seus próprios segredos e dores silenciosas. Como prometido, pude retomar meus estudos. Frequentava a escola à noite, após meu trabalho com as crianças. Muitos alunos olhavam curiosos para minhas cicatrizes, e alguns sussurravam pelas minhas costas, mas eu havia desenvolvido uma couraça contra esse tipo de curiosidade cruel. Nada poderia ser pior do que o que já havia enfrentado. Foi na escola que conheci Helena, uma jovem professora que havia se mudado recentemente de Porto Alegre para Lajeado. Ela notou meu interesse pelos livros, a forma como devorava qualquer material de leitura que caísse em minhas mãos. Um dia, após a aula, ela me chamou. Marlene, você gosta de ler, não é? Assenti, ainda tímida com adultos que não fossem os Becker. Tenho uma pequena biblioteca em casa, livros que trouxe de Porto Alegre. Você gostaria de vir um dia e pegar algum emprestado? Aquele convite mudou minha vida de maneiras que eu nem imaginava. A casa de Helena era pequena, mas acolhedora, cheia de livros e de ideias. Ela vivia sozinha, algo raro para uma mulher naquela época, especialmente numa cidade do interior. Seu marido havia morrido na guerra, me contou ela, e desde então decidiu viver do seu próprio trabalho sem depender de ninguém. As pessoas falam, claro, ela disse com um sorriso resignado. Uma viúva jovem, vivendo sozinha, trabalhando, dá o que falar. Mas aprendi que a vida é curta demais para vivê-la segundo as expectativas dos outros. Aquelas palavras ressoaram em mim. Não era exatamente o que eu havia decidido no hospital de Sobradinho? Nunca mais deixar que outros decidissem meu destino? Helena se tornou minha mentora, minha amiga e, eventualmente, minha salvadora. Ela viu em mim algo que nem eu mesma enxergava. Potencial. Não apenas para os estudos, mas para uma vida independente e plena. Você é inteligente, Marlene. Tem uma mente rápida e uma determinação que poucas pessoas possuem. Não pode passar o resto da vida como empregada doméstica, por melhor que os Becker sejam. Quando completei 16 anos, em 1963, Helena me fez uma proposta. Ela estava se mudando novamente, dessa vez para Caxias do Sul, onde assumiria a direção de uma escola. Ela queria que eu fosse junto, para trabalhar como assistente na secretaria da escola durante o dia e estudar à noite para concluir o curso normal. Depois, se eu quisesse, poderia me tornar professora também. Era uma chance de ouro, mas também um dilema. Os Becker haviam sido bons para mim. As crianças, especialmente, tinham se apegado, e eu a elas. A ideia de deixá-los causava uma dor que eu não esperava sentir. Pense com carinho, disse Dona Hilda quando contei sobre a proposta. É uma oportunidade que não aparece 2 vezes na vida. Para minha surpresa, ela e seu Adalbert me apoiaram completamente. Eles entendiam, disseram, que eu merecia mais da vida do que ser apenas uma ajudante doméstica. Prometeram que manteríamos contato, que as crianças poderiam me visitar durante as férias, que eu sempre teria um lugar para voltar nas datas especiais. Aquela foi a primeira vez, desde a morte de mamãe, que senti o que era ter uma família de verdade, uma que te apoia e quer o melhor para você, mesmo quando isso significa deixá-la ir. Em março de 1964, parti para Caxias do Sul com Helena. A cidade era muito maior e mais movimentada que Lajeado, com suas ruas íngremes e o forte sotaque italiano dos moradores mais antigos.
No início, senti-me perdida e insegura. As cicatrizes em meu rosto, que já não chamavam tanto a atenção em Lajeado, onde todos conheciam minha história, ou a versão que acreditavam ser verdadeira, voltaram a ser motivo de olhares curiosos e perguntas indiscretas. Ignore-os, dizia Helena. Pessoas pequenas se preocupam com coisas pequenas. Trabalhar na escola foi um desafio inicial. Eu tinha que lidar com pais, professores, alunos, documentos oficiais. Mas Helena me guiou com paciência, e logo eu estava dominando todas as tarefas administrativas. À noite, estudava com afinco. Os livros se tornaram meus melhores amigos, janelas para mundos que eu jamais imaginei que existiam. Foi em Caxias que comecei a refletir mais profundamente sobre meu passado. À medida que meus horizontes se expandiam, que conhecia pessoas diferentes e histórias diversas, comecei a enxergar minha própria experiência sob uma nova luz. O que aconteceu no porão em Vale do Sol não foi apenas um ato de autodefesa desesperado, foi uma quebra de um ciclo perverso que poderia ter continuado por gerações. Em 1967, aos 20 anos, completei o curso normal e me tornei professora. Helena, orgulhosa como uma mãe, presenteou-me com um pequeno broche de ouro em forma de livro aberto, que guardo até hoje com carinho. Comecei a lecionar na mesma escola onde trabalhava, agora como colega de Helena e não mais como sua assistente. Era uma sensação estranha e maravilhosa. Eu, Marlene, a menina que quase não teve chance de estudar, agora ensinando outros. Minha vida parecia finalmente ter encontrado seu rumo. Tinha um trabalho que amava, um pequeno apartamento que alugava perto da escola, amigos e a presença constante e amorosa de Helena. Ocasionalmente, visitava os Becker em Lajeado, maravilhada com o quanto as crianças cresciam a cada visita. Günther já era um rapaz, Elga uma mocinha, e Otto, o caçulinha, agora um menino esperto que adorava quando eu lhe contava histórias. Mas o destino tinha outros planos para mim. Em 1970, Helena adoeceu. Um câncer fulminante que em poucos meses a consumiu. No leito do hospital, segurando minha mão com as suas, já tão frágeis, ela me fez prometer que continuaria vivendo plenamente. Não se feche para o mundo, Marlene. Você já teve perdas demais. Não deixe que esta seja mais uma razão para construir muros ao seu redor. Quando Helena faleceu, senti como se parte de mim tivesse ido com ela. Foi como perder uma mãe pela segunda vez. No funeral, enquanto observava o caixão baixar à terra, jurei a mim mesma que honraria sua memória, vivendo a vida que ela me ajudou a construir. Alguns meses depois, recebi uma carta inesperada. Helena havia deixado um testamento, e nele, para minha completa surpresa, me legava uma pequena herança. Uma casa em Ipiranga do Sul, que havia pertencido a seus pais. Era uma propriedade modesta, com um terreno generoso, em uma cidade pequena que eu mal conhecia. Não sei por que estou comprando esta casa, dizia ela na carta que deixou junto ao testamento. Talvez seja um capricho de uma mulher que envelhece sozinha, mas algo me diz que um dia você precisará de um lugar assim. Um lugar só seu, longe das lembranças dolorosas, mas perto o suficiente de suas raízes para não esquecer de onde veio. Visitei a casa pela primeira vez em um domingo de outono. Era uma construção simples, de madeira, precisando de reparos, mas sólida em suas fundações. O terreno ao redor era amplo, com árvores frutíferas e um pequeno riacho correndo ao fundo. Fiquei hospedada na única pousada da cidade, conversando com os moradores locais, tentando entender por que Helena havia escolhido aquele lugar específico para comprar uma propriedade que ela mesma nunca usou. Foi durante essa visita que conheci Ernesto, um apicultor local que cuidava de colmeias nos arredores da cidade. Ele estava ajudando na reforma do telhado da pousada quando me viu. "A senhora deve ser a nova proprietária da casa dos Müller", ele disse, descendo da escada e tirando o chapéu em um gesto respeitoso. "Sou Ernesto Zimmermann, prazer em conhecê-la." Ernesto era um homem de meia idade, de fala mansa e mãos calejadas pelo trabalho. Viúvo há muitos anos, vivia sozinho em uma pequena chácara onde cultivava suas abelhas.
Conversamos por horas naquele dia e ele se ofereceu para me mostrar a região. Durante o passeio, ele me levou até suas colmeias e, pela primeira vez, vi de perto o fascinante mundo das abelhas. Elas são criaturas extraordinárias, explicou ele, enquanto me mostrava uma colmeia aberta, protegida apenas por uma tela fina. Vivem para o bem comum, cada uma com seu papel, e produzem algo doce a partir do que colhem nas flores. Há uma lição aí, não acha? Voltei para Caxias do Sul com uma ideia formada. Venderia meu pequeno apartamento e me mudaria para Ipiranga do Sul. Continuaria lecionando, se houvesse vaga na escola local, mas também aprenderia sobre apicultura. Algo naquele trabalho me atraía profundamente. Talvez a ideia de criar vida e doçura a partir do que a natureza oferecia. Os próximos meses foram de preparação. Pedi transferência para na escola de Ipiranga do Sul, vendi meu apartamento, organizei a mudança. Ernesto se tornou meu guia nessa transição, ajudando-me a planejar a reforma da casa e a entender o básico sobre criação de abelhas. Em janeiro de 1971, aos 24 anos, mudei-me definitivamente para a casa que Helena me deixara. Nos anos seguintes, dividi meu tempo entre o ensino na escola local e o aprendizado da apicultura. Ernesto foi um mentor paciente, ensinando-me todos os segredos das abelhas, como montar as colmeias, como cuidar das rainhas, como colher o mel sem prejudicar a colônia. Nossa amizade cresceu ao longo dos anos, transformando-se em algo mais profundo. Não era uma paixão juvenil e avassaladora, mas um afeto tranquilo, baseado em respeito mútuo e companheirismo. Ernesto nunca perguntou sobre minhas cicatrizes, embora eu soubesse que ele devia ter curiosidade. Ele respeitava meus silêncios, meus momentos de introspecção, meu espaço. Em 1975, nos casamos em uma cerimônia simples, apenas com a presença dos Becker, que vieram especialmente de Lajeado, e alguns amigos de Ipiranga do Sul. Não tivemos filhos. Uma escolha consciente minha que Ernesto respeitou sem questionar. Acho que, no fundo, ele entendia que meu medo de repetir padrões estava profundamente enraizado em mim. Durante os 30 anos que passamos juntos, construímos uma vida tranquila, baseada em trabalho honesto e respeito. Minhas abelhas se tornaram minha paixão, especialmente após minha aposentadoria da escola em 1990. Com mais tempo disponível, expandi o apiário para 5 colmeias e comecei a produzir mel em maior escala, vendendo para a cooperativa local. Ernesto faleceu em 2005, aos 77 anos, pacificamente durante o sono. Foi uma perda profunda, mas diferente das anteriores. Havia uma paz em saber que tivemos uma vida plena juntos, que nos amamos da melhor forma que pudemos, que respeitamos um ao outro até o fim. Agora, aos 78 anos, vivo sozinha na mesma casa que Helena me deixou. Minhas abelhas continuam sendo minha companhia e meu sustento. As cicatrizes em meu rosto se suavizaram com o tempo, mas ainda estão lá. Um lembrete diário de onde vim e do preço que paguei pela minha liberdade. O que aconteceu naquele porão em Vale do Sol nunca foi completamente esquecido. Às vezes, acordo no meio da noite, sentindo o cheiro do gás, ouvindo o estrondo da explosão. Mas aprendi a viver com essas memórias, a aceitá-las como parte do que me trouxe até aqui. A menina assustada que afrouxou aquela tubulação de gás há 65 anos está em paz agora, sabendo que no fim construiu algo bom e doce a partir das cinzas de seu passado. Como minhas abelhas, transformei o amargo em mel. Hoje, aos 78 anos, levo uma vida tranquila aqui em Ipiranga do Sul. Minha rotina começa cedo, com o nascer do sol. Velhos hábitos nunca morrem, e esse de acordar com as primeiras luzes do dia veio lá da infância na fazenda, quando papai nos tirava da cama antes mesmo do galo cantar. A diferença é que agora acordo porque quero, não porque sou obrigada. Meu café da manhã é simples: um pedaço de pão caseiro com mel das minhas abelhas, um copo de leite e, às vezes, uma laranja colhida do pé. Como na varanda,
observando os passarinhos que vêm comer as sementes que espalho todas as manhãs no alimentador que Ernesto construiu há tantos anos. É uma forma de começar o dia em comunhão com a natureza, agradecendo por mais um amanhecer. Depois do café, visto meu macacão especial, coloco as luvas e o véu protetor e vou visitar minhas meninas, como chamo carinhosamente minhas abelhas. Tenho 5 colmeias espalhadas pelo terreno, cada uma pintada de uma cor diferente: azul, amarelo, verde, rosa e branco. As abelhas reconhecem as cores e assim sabem para qual casa voltar depois de coletar o néctar. É um trabalho delicado que exige paciência e respeito. Aprendi com Ernesto a nunca ter movimentos bruscos perto delas, a sempre usar o fumegador para acalmá-las antes de abrir uma colmeia, a reconhecer os sinais de quando uma colônia está saudável ou precisando de cuidados especiais. Cada colmeia é um pequeno universo, com sua própria dinâmica e personalidade. O mel que produzo é conhecido na região por seu sabor único. As flores de laranjeira e de eucalipto que tenho no terreno dão um aroma especial que muitos clientes fiéis reconhecem de imediato. Não produzo em grande quantidade, apenas o suficiente para vender na Feira do Produtor Rural, que acontece aos sábados na Praça Central de Ipiranga do Sul, e para presentear amigos e vizinhos. A renda do mel complementa minha aposentadoria como professora. Não é muito, mas é suficiente para minha vida simples. Nunca fui de luxos ou extravagâncias. Talvez por ter crescido com tão pouco, aprendi a valorizar as coisas pequenas, os prazeres simples. Um livro novo, uma xícara de chá quente em dias frios, o cheiro da terra molhada depois da chuva. Minha casa continua basicamente a mesma que Helena me deixou, com algumas melhorias que Ernesto e eu fizemos ao longo dos anos. As paredes externas foram pintadas de amarelo claro, cor de sol, como costumo dizer. Por dentro, é um lugar aconchegante, com móveis antigos que restaurei eu mesma, outra habilidade que adquiri ao longo da vida. A sala tem uma estante repleta de livros, meu tesouro mais precioso. A cozinha, com seu fogão a lenha que ainda uso nos dias mais frios, é onde passo boa parte do tempo, preparando conservas, doces e pães para a semana. O quarto, que era de Ernesto e meu, continua com a cama de casal, mesmo que agora eu durma sozinha. De certa forma, ainda sinto a presença dele ali, especialmente nas noites de tempestade, quando o vento assobia pelas frestas da janela. Às vezes, acordo no meio da noite e, por um instante fugaz, esqueço que ele se foi. Estico a mão para o lado dele da cama, encontrando apenas o vazio. A dor da ausência nunca desaparece completamente, mas aprendi a conviver com ela como uma velha companheira. Tenho poucos amigos próximos aqui na cidade, mas são verdadeiros. Dona Eulália, minha vizinha de cerca, vem tomar chimarrão comigo quase todas as tardes. Ela tem 82 anos e uma memória invejável. Conhece histórias de todas as famílias da região e as conta com um humor afiado que sempre me faz rir. O casal Bastos, Terezinha e Olívio, donos da mercearia da esquina, sempre guardam as melhores frutas e verduras para mim. E há o jovem Tadeu, um ex-aluno que agora é professor na mesma escola onde lecionei. Ele vem me visitar com frequência, pedindo conselhos sobre como lidar com os alunos mais difíceis. Uma vez por mês, recebo a visita do neto de Günther Becker, o Daniel. Ele estuda agronomia em Passo Fundo e se interessou pela apicultura. Vem aprender comigo os segredos que aprendi com Ernesto e que agora passo adiante. É gratificante ver como o conhecimento atravessa gerações, como um fio invisível que nos conecta através do tempo. Nas noites de verão, gosto de sentar na varanda e olhar para as estrelas, tentando identificar as constelações que Ernesto me ensinou. O Cruzeiro do Sul, as Três Marias, Escorpião. Cada uma tem sua história, seu significado. Às vezes, quando o céu está particularmente claro, penso em Helena, em como ela me salvou daquele futuro sombrio que parecia inevitável depois do que aconteceu em Vale do Sol. Penso em como uma única pessoa pode mudar completamente o rumo de uma vida. As cicatrizes em meu rosto se suavizaram com o tempo, mas ainda estão lá.
já não me incomodam como antes. São parte da minha história, marcas da jornada que percorri. Quando as crianças da vizinhança me perguntam o que aconteceu, digo simplesmente que sobrevivi a um incêndio quando era jovem. É verdade, afinal, embora seja apenas parte da verdade, a verdade completa é algo que carrego comigo. Um segredo que nunca compartilhei inteiramente com ninguém, nem mesmo com Ernesto. Ele sabia que algo traumático havia acontecido em meu passado, mas respeitou meu silêncio. Talvez tenha adivinhado, talvez não. O importante é que ele me aceitou como eu era, com minhas cicatrizes visíveis e invisíveis. Se há uma lição que aprendi em todos esses anos, é que a vida raramente segue o caminho que planejamos, mas sempre nos oferece oportunidades de recomeço. Como minhas abelhas, que a cada primavera renovam o ciclo da vida, produzindo doçura a partir do néctar das flores, também nós podemos transformar nossas experiências mais amargas em algo valioso. E assim vou vivendo, dia após dia, grata por cada amanhecer, por cada pôr do sol, por cada colheita de mel, por cada lembrança boa que guardo no coração. A menina assustada de Vale do Sol se foi há muito tempo. Em seu lugar, existe uma mulher que aprendeu que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em ter a coragem de seguir seu próprio caminho. Meus queridos, sentada aqui, na minha casa em Ipiranga do Sul, olhando para as colmeias coloridas e sentindo o vento suave de outubro no rosto, penso em tudo que vivi. Penso na menina assustada que fui, no porão escuro que quase me engoliu, nas cicatrizes que carrego no corpo e na alma, e penso no que descobri ao longo de tantas estações. Descobri que o mal não tem a última palavra. Por mais escura que seja a noite, por mais fechadas que pareçam as portas, sempre há uma fresta de luz, sempre há um caminho. Às vezes, esse caminho é perigoso, tortuoso e nos deixa marcas que carregamos para sempre. Mas vale a pena seguir em frente, sempre vale. Aprendi que a verdadeira prisão não são as paredes que nos cercam, mas o medo que nos paralisa. Naquela noite em Vale do Sol, quando afrouxei a tubulação de gás, minhas mãos tremiam. Não apenas pelo perigo do que fazia, mas pelo peso da escolha que estava fazendo. Uma escolha que moldaria o resto da minha existência. Uma escolha entre aceitar o destino horrível que meu próprio pai traçou para mim ou arriscar tudo para ser dona do meu próprio caminho. Carrego o peso daquela noite. Não falo disso com orgulho ou com leveza. A vida é sagrada, mesmo a de quem nos faz mal. Mas também aprendi que a minha vida era igualmente sagrada, igualmente digna de ser defendida. E foi isso que fiz. Defendi meu direito de existir, de respirar, de sonhar. Por muito tempo, confundi sobrevivência com vida. Achei que bastava estar respirando, ter um teto, comida na mesa. Foi Helena quem me ensinou que viver de verdade é muito mais. É fazer escolhas por si mesma. É amar e ser amada sem condições. É construir algo que faça sentido para seu coração. Foi Ernesto quem me mostrou que confiar novamente é possível, que nem todos os homens carregam a sombra do meu pai e do meu irmão. E foram minhas abelhas que me ensinaram a maior lição de todas, que da escuridão pode nascer doçura. Que mesmo nos dias mais frios, quando o inverno parece que não vai acabar nunca, vale a pena guardar o mel, preparar a colmeia, acreditar na próxima primavera. Quando olho para trás, vejo que tudo o que passei me moldou, mas não me definiu. As cicatrizes no meu rosto me lembram todos os dias que sobrevivi ao impossível, que escolhi viver, mesmo quando seria mais fácil desistir. E se eu pude fazer isso, você também pode, meu querido, minha querida, que está me ouvindo. Se você está numa situação onde se sente preso, controlado, diminuído, saiba que existe um caminho. Pode não parecer, pode estar escondido, mas ele existe. Procure ajuda. Um professor, como Helena foi para mim. Um vizinho de confiança. Um parente distante. Alguém que possa ser seu ponto de apoio até você conseguir ficar firme sobre seus próprios pés. E lembre-se,
Você não precisa carregar o peso de ninguém. Você não é responsável pelas escolhas dos outros, apenas pelas suas. E você merece uma vida que seja sua, inteiramente sua. Antes de terminar, gostaria de pedir um favor. Se esta história tocou seu coração, se de alguma forma o que vivi e aprendi fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários a palavra coragem. Porque foi isso que precisei encontrar naquela noite no porão e foi isso que me guiou pelos 65 anos que se seguiram. Coragem para enfrentar a verdade, por mais dura que seja. Coragem para recomeçar, mesmo quando parece impossível. Coragem para amar novamente, mesmo depois de tanto ódio. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Cada segundo conta. Da minha colmeia para o seu coração, com todo o mel que a vida, apesar de tudo, me permitiu produzir.